Nós já lemos na liturgia do culto aqui, mas nós vamos ler de novo, Atos 9, 31. Mesmo assentado como você está, eu queria que você lesse comigo esse versículo. Vamos lá, juntos? A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Sabe que outras versões, por exemplo, uma das versões traduz esse versículo assim: a igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. E aquela versão que nós conhecemos como Nova Tradução da Linguagem de hoje, traduziu assim: em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus Cristo. Nós já temos refletido acerca do fato de que igreja não é lugar, e eu insisto muito com isso, porque assim, eu acho que nós ainda temos esse pensamento, né? Que igreja é um lugar. A gente sai de casa e a gente vem para a igreja porque nós julgamos que aqui é a igreja. Este lugar é a igreja. Mas igrejas são as pessoas convertidas a Jesus, que se unem, se reúnem em torno dele, para mútua edificação, visando capacitação, para viver de fato lá fora o que é o corpo de Cristo. Mas pensando um pouco mais adiante, também nós precisamos ter a consciência de que igreja somos nós. E quando eu falo de nós, eu não estou dizendo de nós, desta igreja. E nem restringindo nós a nós batistas. Mas igreja é algo mais amplo. Igreja possui dimensões que são de fato invisíveis. Porque igreja é a congregação dos salvos por Jesus. E como diz Hebreus 12, 23, é a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão arrolados nos céus. De forma que não é segurança total estar aqui e ser membro dessa igreja. Porque a igreja tem outras dimensões que vão para muito além disso aqui. Talvez você está se refugiando aqui, pensando que de repente, se o mundo acabar amanhã, você está seguro só pelo fato de frequentar aqui, mas sem entender de fato o que é uma igreja. Então, é fundamental que tenhamos essa visão de que aqui, quando a gente fala Primeira Igreja Batista de Americana, nós somos tão somente uma igreja local. Mas existe uma igreja maior que Deus reunirá, composta de crentes genuínos de todas as gerações, de todos os lugares, que um dia Ele vai congregar todos, e o céu então será povoado, né, por essa igreja, como eu disse, que hoje é para nós invisível. Esse texto de Atos 9:31 é um pequeno resumo de Lucas. Se você tem o costume de ler, né, narrativas como Atos tem uma característica: vez por outra, quem escreveu o livro de Atos, ele dá uma parada e ele faz um relatório, um breve relatório. E Atos 9:31 é um relatório que faz uma espécie de transição dentro do escrito, de uma parte do escrito para uma outra parte do escrito. Parece que a intenção do autor é fechar as narrativas que estavam focadas no que hoje nós chamamos de Palestina. Então, até então, ele vem descrevendo a igreja no território de Israel. Por isso que ele fala que a igreja estava em paz, experimentava o período de paz, na Judéia, Galiléia e Samaria, que é o território de Israel. Então, ele quer encerrar, fazer um desfecho, porque depois a igreja vai sair dali, né? No foco do escrito, da literatura, não volta mais para lá. Agora a igreja está fora, né? Vai para Antioquia e por aí vai, até chegar em Roma com a prisão de Paulo. Também, falando em Paulo, quem escreve Atos apresenta Paulo na figura de Saulo, né? Que ele teve uma mudança de nome.
E só que ele apresentou a conversão e agora ele quer voltar um pouco para fechar também a história de Pedro, porque a história de Pedro ainda está aberta. E ele quer mostrar então que houve um alcance missionário através de Pedro em Jope e em Lida, e Pedro deu uma espécie de start, de início ao trabalho com os gentios por causa da conversão de Cornélio. E por conta disso estava tudo em paz naquele território ali, chamado, que hoje nós chamamos de Palestina. Mas a primeira parte do versículo 31 se volta para o ambiente externo da igreja. Quem escreveu está olhando para fora. Diz que a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Entenda que o texto é um contexto. Desde o capítulo 4 de Atos, o que está sendo dito é que a igreja era perseguida ferrenhamente. Começa lá com Pedro e João, vai culminar com a morte de Estevão. E com a dispersão do povo todo, saindo de Jerusalém para outros lugares, por conta da perseguição. Aí no capítulo 9, começa descrevendo a conversão de Saulo, ou seja, é o perseguidor da igreja que agora foi aplacado por Jesus. E ele foi conquistado pelo Evangelho. E ele se tornou então um aliado da igreja. Por isso, está dizendo que a igreja gozava de paz em toda aquela região. Se você ler os versos anteriores ao verso 31, vai dizer que o Saulo chegou a Jerusalém, mas agora como cristão, não mais como perseguidor. Então ele vai dizer, e a igreja gozava de um período de paz, porque o perseguidor foi abatido praticamente, a igreja já não estava sendo perseguida naquela região de Israel. Houve uma calmaria, um tempo de calmaria agora. Esse era o ambiente externo da igreja. A outra parte do versículo 31, se volta para o ambiente interno. Ela, a igreja, se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Quando a narrativa de Atos se volta para dentro da igreja, vê o quê? Né? Lá fora, diz que tinha paz, Deus havia cercado o perseguidor, abatido o perseguidor. E dentro da igreja, o que estava acontecendo? Deus estava fazendo coisas boas lá fora, dando um ambiente de paz à igreja, mas dentro da igreja, qual era o retrato? E é isso que eu quero focar aqui nesta manhã. O que Deus espera ver numa igreja, dentro dela? Porque às vezes Deus trabalha a nosso favor, né? Nós, por exemplo, no Brasil, gozamos de um período de paz. Porque a igreja não é perseguida no Brasil, né? Muito pelo contrário, tornou-se até, em certas regiões, um status, você dizer que você é evangélico, alguma coisa desse tipo. Eu quero fugir da ideia de que virou uma moda, mas eu quase acho que virou uma moda, né? É moda, é mais bonito, parece ser mais saudável. Você dizer assim, eu sou evangélico também, eu gosto de música gospel, né? Eu vou numa igreja batista, né? Isso parece que soa um pouco americano, não é? Porque a gente vê filmes americanos, quase todo mundo filme americano é batista. Então, se o presidente dos Estados Unidos era batista até recentemente, o presidente ganhou assim, dimensões, né, homéricas. Então, assim, a gente pega e tem essa ideia de que, puxa, é interessante ser batista, é bonito dizer que é batista, dá um certo status dizer que é batista, né? Não vou ficar dizendo que eu sou outra coisa. Sou de uma igreja batista. E algumas regiões, como a nossa aqui, todo mundo vai falar, ah, batista é uma igreja da palavra, não é? Uma igreja que tem muito ensino. Então a gente gosta dessa coisa de que, puxa, eu estou num meio que realmente é um bom meio. E Deus tem nos dado isto. Isso é bom, né? Um ambiente externo bom. Mas vamos nos voltar para dentro aqui e pensar assim, o que Deus está esperando de nós aqui dentro? E eu queria resumir isso pegando os verbos do versículo 31 e pensando em 3 coisas que Deus de fato espera de nós. Primeiro,
Deus espera de nós um fortalecimento mútuo. Aquela igreja, retratada lá em Atos, como uma comunidade que estava sendo fortalecida, ou que se fortalecia, ou se edificava. Isto é, havia um movimento interno naquela comunidade, visando criar esse ambiente onde um dá força para o outro, não é? A igreja se construía, ela ia ganhando forças. Essa é a ideia do texto. Dentro da igreja, um estava andando lado a lado com o outro. Havia uma preocupação em criar essa atmosfera, onde um estende a mão para o outro e vai se fortalecendo mutuamente. Fico pensando como é que nós podemos aplicar isto aqui, no nosso contexto. Como que você pode ser parte dessa igreja local aqui, mas ser uma parte que está ajudando a tornar essa igreja uma igreja forte. Mas não forte como uma instituição. Não forte em termos patrimoniais. Não forte politicamente. Mas pensando num grupo de pessoas fortes. Ou um grupo forte de pessoas, né? Como é que eu e você podemos contribuir para isto? Para que as pessoas olhem para nós e digam, ali está um povo forte. Uma comunidade de pessoas unidas, comprometidas, convictas do que são e do que fazem. Gente saudável, que esbanja saúde emocional, psicológica, espiritual. Como é que você pode contribuir para isto? Já que o texto diz que havia uma edificação mútua, a igreja, ela se construía. Ele não está falando de templo, de lugar. Está falando de grupo, de pessoas. Como que você pode fazer parte dessa igreja e ajudar essa igreja a se tornar uma igreja forte? A gente pode listar um monte de coisa aqui, não é? Mas eu queria apenas pensar em uma só, que é um defeito que eu acho, que vem da nossa tradição. A nossa tradição diz que quem disciplina pessoas na igreja é o pastor da igreja. Mas biblicamente isso não se sustenta. Biblicamente, quem disciplina a igreja é a igreja. A igreja se disciplina. Não é o pastor que disciplina. Não é ele que tem essa incumbência de ficar olhando para a vida das pessoas e achar defeito na vida delas e corrigir. A igreja se corrige. A função pastoral é ensinar. Ensinar as pessoas. Talvez seja algo que você precisa pensar. Que vez por outra você vê alguém vivendo de forma errada, postando às vezes uma coisa errada no Facebook, andando por caminhos errados. E o que você faz? Procura o pastor, não é? Não é isso que você faz? Você vai procurar o pastor. Vai dizer, pastor, o senhor viu no Facebook? O senhor tem acompanhado o Instagram? O senhor tem reparado naquela pessoa? Por que você não vai lá e fortalece ela? Diz, meu irmão, você não deveria postar isso aí. Você não deveria seguir isso aí. Você não deveria curtir esse tipo de coisa. Você não deveria estar andando dessa forma. Você não deveria estar falando assim. Fortalecimento mútuo. Eu não sei, mas parece que nós temos prazer em ver o outro fraco. Nos faz bem, né? A gente gosta dessa coisa de dizer assim, ainda bem que eu não faço isso. Mas que bom que alguém faz. Porque dá a impressão que isso me deixa mais limpo, mais puro. Eu não tenho problema que aquele irmão tem. Mas a Bíblia nos chama a uma edificação mútua,
fortalecer as pessoas. Vê o que está acontecendo, fale com ela. Até porque é uma orientação bíblica, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai falar com ele. Você, sozinho, fala com ele. Se ele não te ouvir, você toma outros passos. Mas a princípio, fala com ele. É você que está se sentindo ofendido. Não precisa botar uma van cheia de pessoas e ir até ela para conversar, não é? Não precisa ir no gabinete do pastor para dizer. Não precisa levantar numa assembleia da igreja e dizer, olha, esse irmão, você o vê, você o conhece, você conversa, fale com ele, diga a ele. Isso é fortalecimento mútuo. É preocupação com essa igreja local, para que a igreja possa dar força um para o outro. Amém? Está acordado aí? Uma segunda lição que nós tiramos daqui, o que Deus está esperando da igreja, é o comprometimento espiritual. Outra característica ressaltada nesse breve resumo que o autor de Atos faz, é que a igreja caminhava no temor do Senhor. Com isso, se pretendia ressaltar o comprometimento espiritual daquelas pessoas. Várias vezes em Atos se fala de temor presente na vida da igreja. Vou citar uns exemplos aqui. Por exemplo, no resumo de Atos 2,43, diz que em cada alma daquela igreja havia temor. Não basta ter um pastor que teme, uma liderança temente a Deus. Em cada alma precisa ter temor. Era um povo que sabia o que era temor de Deus. O capítulo 5 de Atos, versículo 5, depois que narra a morte de Ananias, que os irmãos sabem lá, aquela disciplina que há de Deus na vida dele por conta da mentira, né, em culto público, o que acontece na hora que ele faz uma oferta mentirosa, vai dizer que um grande temor veio sobre todos. E no mesmo capítulo 5, versículo 11, depois que a mulher dele também é morta ali, a Safira, diz que houve um grande temor em toda a igreja. O temor fazia parte da igreja. A igreja é para ser uma comunidade de pessoas preocupadas com a espiritualidade. A gente vai perdendo um pouco a noção disso. Isso parece óbvio, não é? Porque a igreja é espaço religioso. Então você está pensando assim, ora, se eu venho aqui na igreja é porque eu estou pensando em espiritualidade. Mas está mesmo? É isso que a gente está pensando? Nós realmente estamos praticando o que é temor do Senhor? Às vezes a igreja é tomada de pessoas ocupadas em coisas para fazer. Nós não estamos aqui pensando em espiritualidade. São coisas a serem feitas. Eu venho porque me chamaram para tocar. Eu venho porque eu tenho que cantar. Eu venho porque eu tenho que dar aula. Eu venho na igreja porque eu preciso olhar os carros lá fora. Eu venho para fazer alguma coisa. Às vezes a igreja é tomada de pessoas ocupadas. Me preocupa muito quando eu vejo a pessoa que só vem à igreja porque ela tem que fazer alguma coisa. Ela não vem cultuar a Deus, ela vem para fazer alguma coisa. É pessoa ocupada, parece um profissional da fé. Eu não posso vir à igreja só quando eu vou pregar, eu não posso. Porque eu tenho que pensar em espiritualidade. Eu preciso estar cultuando. Eu gosto de quando eu vou em igrejas que eu sou convidado a pregar, eu vou também para cultuar. Eu estou cultuando com aqueles irmãos e louvo a Deus por cultuar naquela comunidade também. Isso é pensar em termos espirituais. Às vezes a igreja é um bando de gente preocupada com rituais a se cumprir de uma forma extremamente mecânica. Há um mecanismo que se gera nesse ambiente de igreja. É mecânico, a gente vai fazendo as coisas mecanicamente. A gente canta sempre do mesmo jeito, a gente para no mesmo lugar, a gente volta no mesmo lugar. É mecânico. E as pessoas cantam de forma extremamente mecânica. Os líderes que mexem com música aqui, né? O líder que é meu filho, eu falo com ele muitas vezes, né? Fala para as pessoas que estão aqui na frente, para não fazer de forma mecânica. Porque se as pessoas que estão aqui na frente fizerem de forma mecânica, todo mundo faz de forma mecânica, não é? Se o irmão está cantando aqui, olhando para o teto, para onde eu olho quando eu canto? Também para o teto, né? Se quem está tocando não está cantando, quem está aí também não vai cantar.
Porque não há uma atmosfera de adoração de fato, não é? É mecânico, a gente faz de uma forma muito mecânica. A igreja pode se tornar assim. A igreja pode se tornar um círculo de pessoas que se encontram tão somente porque pensam que tem algum tipo de afinidade. Que saudade, irmãzinha, né? O sujeito chega assim e fala, irmãzinha, nossa, domingo passado você não veio, que saudade de você. Dá um cheiro aqui, vai lá e abraça. Eu acho legal, fundamental, bacana, fofo. Só que isso tem que ser produto de uma espiritualidade. Isso não pode ser uma coisa assim, essa igreja não consigo largar dela por causa das pessoas que tem aqui, eu amo, nossa, é tudo gente bacana. E a gente vai selecionando assim os bacanas, que nós julgamos que são bacanas, né? Esse grupo meu, aquele grupo não é meu. A gente pode se tornar uma igreja assim, preocupada só com relacionamentos, com gente que se encontra no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, e aí dá um cheiro aqui e vai embora, não é? Mas não pessoas preocupadas de fato com aquilo que Deus quer fazer. A gente pode se tornar um povo legalista, moralista, separatista, exclusivista. Porque a gente começa a olhar só para a gente. A gente acha bacana isso aqui, né? Vai gerando uma arrogância dentro de nós, de que a nossa igreja é a melhor igreja do país, né? Quiçá do mundo e do universo. Porque nós somos bons demais. E não tem defeitos em nós aqui. Mas, meus irmãos, isso está muito longe de ser um povo comprometido com Deus. Um povo que ora. Um povo que louva de verdade. Um povo que preza pelo ensino da palavra. Um povo que é santo. Um povo que testemunha a sua fé. Nós precisamos pensar se nós somos de fato essa igreja que tem compromisso espiritual. Que está preocupada com isso. Que não está aqui só ocupada. Não está aqui só estressada, só mecanicamente louvando. Mas se somos um povo autenticamente atrás de Deus. Essa é a razão de ser da igreja. Isto é igreja. Igreja, uma definição muito simples, são pessoas em volta de Deus. Queremos Deus. Estamos atrás dele. E por isso nos reunimos. E por fim, uma última característica, o que Deus espera de uma igreja local é crescimento numérico. Diz o texto que a igreja crescia, ela se multiplicava, talvez até pensando em que ela se multiplicava em igrejas, não só em pessoas dentro de uma igreja local, mas igrejas iam se multiplicando naquele espaço, né, de Israel ali. Diz que a igreja fazia isso encorajada pelo Espírito Santo. E eu deixei esse item por último, porque eu estou seguindo a ordem grega dos verbos. E me parece que o texto no original queria expressar isso mesmo. Este é o resultado. Se uma igreja consegue se fortalecer mutuamente, se uma igreja consegue ter compromisso espiritual, o resultado é que ela vai crescer. Vai crescer mesmo, de verdade. Não é uma coisa plástica, né? Não é uma coisa assim, de esforço humano. É uma consequência. Uma igreja onde as pessoas estão dando força umas para as outras, estão comprometidas com Deus, cresce. Ela vai crescer. A qualidade traz quantidade. O contrário, nem sempre, né? A gente se ilude com quantidade de pessoas, mas nem sempre a quantidade traz qualidade. E a igreja precisa crescer. Como afirmou o Howard Marshall, que é um autor, a igreja tem que crescer com as forças outorgadas pelo Espírito Santo. Não tem como traçar metas de crescimento. Não tem como a igreja dizer assim, olha, o ano que vem nós queremos estar com X de membros. Como é que nós vamos fazer isso? Sair catando gente a laço por aí? Pagando pessoas para vir aqui? Não tem como. Crescimento precisa ser
com as forças outorgadas pelo Espírito Santo. Uma igreja que tem saúde espiritual, ela cresce também no seu tamanho. O próprio Espírito Santo leva a igreja a largar suas fronteiras, ganhar almas para Jesus. Minha oração é que cada membro de nossa igreja coopere para que nós sejamos uma comunidade saudável, que olha uns para os outros a fim de nos fortalecer. Pessoas que não se alegram com o pecado do outro, com a fraqueza do outro, mas que quer de fato ajudar o outro a crescer. Pessoas que prezam por uma vida espiritual, regida não por leis e por regras, mas pelo temor a Deus. E por isso cresce. Por que você vive como você vive? É ruim quando alguém diz assim, eu vivo assim porque meu pastor mandou. Porque minha igreja não deixa. Porque minha igreja proíbe. Não deveria ser assim. Nós deveríamos ser conduzidos pelo temor a Deus. O temor a Deus nos ajuda a perceber como é que deve ser a nossa vida lá fora. E quando nós temos esse discernimento, resultado disso, a igreja vai crescer para a glória e para a honra de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te damos graças, porque quando nós olhamos para a tua palavra, nós encontramos orientação segura de como a tua igreja deve viver. Te suplicamos, ó Pai, renova toda a nossa motivação para viver como igreja do Senhor aqui nesta terra. E nos abençoa para que possamos, como estamos insistindo durante este mês, ser uma igreja que está sob a direção do Espírito Santo. Nós oramos a Deus por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor.